A fragilidade dos limites nas relações contemporâneas, onde a fidelidade, o respeito mútuo e a lealdade emocional nem sempre estão bem definidos. Não porque as pessoas sejam más, mas porque o ambiente social, os valores e as expectativas mudaram. Bom, bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Fernando Teodósio. Neste canal falamos sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Então vou dar o contexto, as causas e os sinais e possíveis consequências deste tipo de situações. A erosão dos limites clássicos no casal moderno. Tradicionalmente havia limites mais nítidos entre o que era aceitável ou não dentro de um casal. Por exemplo, danças sensuais com terceiros, antigamente era inaceitável. Brincadeiras físicas ambíguas era considerado uma potencial traição. A cumplicidade emocional com pessoas do sexo oposto era a zona proibida. Mas hoje, com o aumento da exposição social, redes sociais, a normalização da sexualidade e como é que é dizer isto? A liberalização da linguagem emocional, muitos casais funcionam com limites muito flexíveis ou até difusos. E qual é o resultado disto tudo? Muitos parceiros, homens e mulheres, cruzam fronteiras simbólicas sem perceberem ou sem se sentirem imediatamente culpados, porque ninguém fez sexo, foi só uma dança ou foi tudo uma brincadeira. E porquê é que as mulheres e homens também falham emocionalmente com os parceiros, mesmo sem querer? Há uma tendência real das pessoas buscarem validação fora do casamento, mesmo sem uma intenção sexual. Permitem pequenas transgressões emocionais ou sensuais, porque isso as faz sentir vivas, desejadas ou até especiais. Desvalorizam os pequenos gestos de deslealdade emocional, como se fossem inofensivos. No caso das mulheres, existe a pressão estética e emocional permanente. Querem ser desejáveis, ser socialmente ativa, mostrar que ainda tem o poder da atração, sentir-se mais do que apenas uma esposa e uma mãe. Não é suficiente. E o que é que acontece em certos ambientes como bares, festas e redes sociais? É esse jogo de sedução, surge naturalmente e muitas entram nele sem pensar que isso pode magoar ou desrespeitar o parceiro. E porquê que isto está a acontecer mais hoje do que de antes? São as mudanças culturais. As redes sociais e os smartphones normalizaram a exposição e o flirt digital. Os mídia promovem relações ambíguas, como excitantes e modernas. A cultura do espetáculo recompensa quem é mais ousado, divertido e livre. E o enfraquecimento das normas familiares. Os casamentos agora são baseados em contrato emocional e não em estrutura social ou religiosa. Existe uma maior tolerância ao quase trair, entre aspas, desde que não exista sexo. Portanto, se não existir sexo, foi um quase trair e então é uma coisa perdoável. A confusão entre liberdade e irresponsabilidade. Sou livre para dançar com quem eu quiser. É uma resposta. Mas é verdade. Mas a liberdade não anula o compromisso. Tem que haver uma liberdade com responsabilidade. A liberdade exige responsabilidade emocional. Então, e quais são as consequências silenciosas disto que foi falado até aqui num casamento? Mesmo que ninguém traia fisicamente, estes gestos deixam marcas. Como consequência vai aumentar a perda de confiança ou aumento de vigilância, o ressentimento e dúvidas mal resolvidas, a sensação de que o amor está a condicionar
ou está condicionado a contextos sociais e não ao vínculo íntimo entre os dois. E pior ainda, o parceiro é desvalorizado e começa a retrair-se ou a procurar compreensão no outro lado. E a comparação com o comportamento dos homens. Claro que os homens também o fazem, muitas vezes de forma mais direta e sexual. Mas quando um homem o faz, é normalmente visto como uma falha moral, um desrespeito com a esposa, um comportamento de predador, chamado predador sexual. Já quando uma mulher o faz, há uma tendência social uma consciência social crescente que está a aumentar para relativizar com expressões como ela está só a divertir-se, não fez nada de mais, foi só um momento de liberdade. E isto cria uma assimetria de julgamento que pode ser profundamente injusta para ambos os lados. E o que fazer numa relação onde as situações acontecem, estas situações? Um casal que se ama tem de definir claramente o que é aceitável e o que fere o outro. Cada casal tem o seu contrato emocional. Conversar sem acusar, mas com honestidade emocional. Por exemplo, isto magoou-me, senti-me exposto, senti que não fui honrado, não fingi que nada passou, porque o silêncio alimenta a distância. É melhor não ficar calado. Estas situações ocorrem cada vez mais porque vivemos numa cultura de validação externa, os limites entre o inocente e o desrespeitoso estão diluídos. Muitas pessoas, sejam homens ou mulheres, já não sabem honrar o parceiro sem sentir que perdem autonomia. Querem uma liberdade que se pode chamar libertinagem, que é diferente. Em vez de uma liberdade com responsabilidade. Mas a verdade é que o amor verdadeiro não se mede apenas pelo que se sente, mas pelo que se escolhe não fazer quando se respeita o outro. E o que é que eu posso dizer mais? Posso falar como remediar a situação no plano íntimo. Mesmo que, por exemplo, um dos cônjuges não tenha tido más intenções, numa situação em que houve algum desrespeito ou a ferir alguma emoção, algum impacto emocional, e para reconstruir a confiança tem que assumir a responsabilidade emocional, sem dramatizar e nem fugir. Por exemplo, pode dizer coisas tipo: percebo que me expus e te expus sem te consultar, não pensei no que isto podia significar para ti, eu quero mostrar que valorizo mais o que temos do que qualquer brincadeira social. Pronto, e temos que trazer clareza aos limites, estabelecer em conjunto novos limites relacionais com base no que... Porque muitas vezes não foi conversado, e então é uma questão, não quer dizer que sejam novos limites como aumentar ou baixar a régua, é estabelecer os limites relacionais. É novo porque nunca foi estabelecido, e com base no que para cada um é aceitável ou não. E não como uma regra castradora, mas como um pacto de respeito mútuo. E há que mostrar iniciativa em reequilibrar a relação, evitar futuras situações semelhantes sem envolver ou consultar o seu companheiro ou companheira. Diminuir a exposição desnecessária a dinâmicas ambíguas e dar o lugar de prioridade e confiança pública, em vez de parecer que o jogo social é mais importante. Porque às vezes o companheiro, por exemplo, liga mais a situações exteriores do que o próprio companheiro ou companheira. E às vezes se passa pelo networking, pelo o ciclo, a vida social. E então é preciso melhorar às vezes as companhias e isso é preciso, e para isso é preciso inteligência emocional. Depois de acontecerem certos episódios,
que normalmente tem a ver com o networking social ou com a vida social. Isto às vezes acontece porque o meio social é tóxico, e não é, e é um meio desrespeitador. E então a solução não é cortar relações assim muito repentinamente, é fazer uma triagem consciente. Então a pessoa que errou, que errou por causa das amizades tóxicas e do ciclo de amigos que não respeitam e que têm uma maneira de pensar diferente, ou que não interessa para o casal, essa pessoa pode se distanciar de amizades ambíguas ou tóxicas. E este tipo de amizades têm dinâmicas que expõem, diminuem, comprometem a relação. E é preciso assumir de uma vez por todas uma postura de maturidade nas interações com o ciclo social. Mas não é preciso ser arrogante, basta colocar, não se colocar em papéis que dependem. A pessoa não precisa de se colocar naqueles papéis em que seja preciso tocar e mostrar uma espécie de sensualidade com o sexo oposto que está na mesa ou algo assim, e não precisa de submeter emocionalmente. É preciso usar humor e assertividade para manter respeito, sem cortar a leveza social. Isto quando vale a pena. Quando não vale a pena é melhor cortar. E depois incluir o companheiro, naturalmente, nesses círculos. O parceiro que foi afetado, ou que poderia vir a ser afetado, não pode ser chamado só quando o ambiente aperta ou algo corre mal. Por exemplo, o telefone a dizer: está aqui um homem a meter-se comigo, vem cá a salvar a situação. Não. Tem que ser incluído e tem que ser uma figura de respeito. Também há aquelas situações em que está lá e está a fazer uma figura que não é visto com respeito pelos outros do mesmo sexo, portanto, tem que ser um sistema de segurança emocional o companheiro tem que haver um sistema de segurança emocional e tem que considerar o outro como o coautor do estilo de vida que ambos querem construir ou que estão a construir. E então é preciso cultivar um círculo de amizades mais alinhado com os valores do casal. Portanto, o networking bom não é a quantidade nem a diversão desmedida. É a convivência com pessoas que respeitam os limites do casal, não usam um contra o outro para manter a atenção ou o drama ou para outras coisas, e que contribuem para um crescimento mútuo, social e emocional. E tem que ser este tipo de amizades, não podem ser outros, que são o contrário disto. Pronto, e depois de errar, há uma oportunidade de evolução, se houver consciência. O cônjuge pode sair disto com mais clareza, melhores relações e um reencontro mais honesto com a confiança do seu parceiro, mas tem de fazer este movimento ativa e voluntariamente. E você, já aconteceu alguma coisa deste género? Já houve uma melhoria no casal? Ou teve uma maior frieza depois de acontecer isto? O que é que aconteceu? Comenta aí, clique em curtir, gosto, like, partilhe para quem esta mensagem fizer sentido e subscreva ou inscreva este canal. E estou grato por ter assistido a este vídeo até ao fim e fui!